Olá, estamos estudando o recurso de apelação junto com o professor Rogério Cury. Apenas para que você não se esqueça, a apelação é cabível no prazo de 5 dias. Vamos à aula? Bons estudos para você! Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para tratar da terceira parte da nossa unidade de estudo do caso de apelação. Olhe, quando nós falamos da apelação, é importante ainda nós ficarmos atentos que pode a OAB tratar da apelação da Lei 9.099 de 95, Juizados Especiais Criminais. Porque lá, nos Juizados Especiais Criminais, a apelação tem algo específico. Veja só, no GCRIM, nos Juizados Especiais Criminais, fiquem atentos, porque nos Juizados Especiais Criminais, a apelação tem prazo de 10 dias, a apelação possui prazo de 10 dias, a petição de interposição é endereçada para o próprio juizado, juiz de direito ou juiz federal, para o juiz de direito ou juiz federal do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, e as razões recursais, as razões de apelação, são endereçadas ao colégio recursal ou turma recursal. Colégio recursal do GCRIM, do Juizado Especial Criminal daquela comarca onde foi julgado. Não enderecem nunca as razões do recurso de apelação para tribunal. Não existe. Fica na própria comarca. O colégio recursal é composto por 3 juízes da comarca, que se reúnem para reavaliarem as decisões do magistrado dos Juizados Especiais Criminais, do Juizado Especial Criminal. O prazo é único, 10 dias, tem de interpor e fazer as razões no mesmo prazo. O prazo, então, será de 10 dias. Então, portanto, muita atenção aí. Muita atenção, porque você lembra que para o GCRIM nós estamos falando das infrações penais de menor potencial ofensivo. E as infrações penais de menor potencial ofensivo são aquelas com pena máxima em abstrato de até 2 anos. Ok? Isto está previsto no artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Artigo 61 da Lei 9.099 de 95, de prever toda a hipótese de apelação no GCRIM. Então, muita atenção ao prazo, à interposição e às razões da apelação no GCRIM. Ok? Vamos adiante. No estudo de apelação, vamos tratar de um caso. Vamos ler um caso sobre o recurso de apelação. Veja lá o caso. Guapo, morador da cidade de Jaboatão, foi denunciado. Olha, houve petição inicial. Foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155. É o furto. Parágrafo 4º, é furto qualificado. Inciso 1 do Código Penal. É furto qualificado por rompimento ou destruição de obstáculo. Ok? Sob a acusação de ter adentrado na residência do senhor Manuel Luiz, Guapo subtraiu uma TV. Na polícia confessou o delito, mas em juízo negou o fato, esclarecendo ao magistrado que a confissão ocorreu pois foi ameaçado pelos policiais. Espere um pouco aí, com muito cuidado, analise. Você percebe que ele já foi ouvido em juízo. Na polícia ele confessa, em juízo ele nega. Quando é a oportunidade do indivíduo ser ouvido em juízo? Quando do seu interrogatório. O interrogatório é o último ato da instrução criminal dentro do processo.
Logo, aqui temos processo. Viram como é simples? Nós já temos processo, porque diz que ele foi ouvido em juízo. E quando alguém é ouvido em juízo, é interrogado, como último ato da instrução criminal. Ok? Vamos adiante. O advogado do acusado apresentou resposta escrita em momento oportuno. Está vendo como tem processo? Ó, resposta escrita acusação. Está acompanhando aquele raciocínio, momento? Quando ouvidas, as testemunhas arroladas pela acusação nada esclareceram. Não houve prova, então, da acusação. As testemunhas arroladas pela acusação nada esclareceram, não houve prova. Ao passo que as arroladas pela defesa confirmaram que Guapo é trabalhador, boa pessoa, e que não tiveram notícia alguma que este praticou o crime em questão. Olha, as testemunhas da defesa não fizeram prova contra ele, fizeram prova a favor dele, dizendo que não sabe que ele praticou esse crime, não. Quando da fase do artigo 402 do CPP, que é aquele pedido de diligências, a oportunidade de se pedir diligências antes das alegações finais, quando da fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. Então, se na fase do 402 nada foi requerido pelas partes, nós passamos para a próxima fase, que é a fase das alegações finais. Na fase do artigo seguinte, que é o artigo 403, alegações finais, como nós já vimos hoje, o parquê, o Ministério Público, requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. O Ministério Público, lá em alegações finais, requereu a condenação. Então veja que nós já falamos que houve resposta à acusação e já houve alegações finais, de modo que nós já eliminamos as peças, não eliminamos, antes do processo e as peças durante o processo. Resposta à acusação e alegações finais, porque o caso já diz que foi apresentada a resposta escrita à acusação e os memoriais escritos às alegações finais. Após intimado, o defensor do acusado não apresentou suas alegações finais. Sem tomar qualquer tipo de providência, o magistrado prolatou sentença. Ó, sentença, atenção, sentença. Condenando Guapo. Guapo foi condenado, sentença condenatória. Sentença condenatória. E concedendo-lhe sursi, suspensão condicional da pena. Sursi é quando é a suspensão condicional da pena. Intimado, o réu de próprio punho recorreu. Questão. Como advogado de Guapo, ofereça as razões recursais. Como advogado de Guapo, ofereça as razões recursais. Pois bem, veja aqui que nós temos um caso muito interessante que nos dá algumas dicas dos momentos processuais onde nós devemos seguir o caminho. Vejam comigo que quando nós falamos desses momentos processuais, e isso é importante, nós devemos aqui fazer as mesmas perguntas para descobrir a peça que nós fizemos até então no nosso curso. Venham comigo, fica mais simples agora. A primeira pergunta é se há processo. A primeira pergunta é se nesse caso, lendo esse caso, é possível dizer que há processo. É claro que a resposta é positiva. Há processo. E por que há processo? Olha, porque disse que tem resposta à acusação, porque disse que tem memoriais, porque disse que tem sentença, inclusive. Então, processo há. Sim, há processo. Então, nós eliminamos todas as peças antes do processo. A segunda questão é saber se há sentença. Perceba que há sentença aqui no caso. Mas como eu sei que há sentença no caso? Porque o caso diz que houve sentença condenando o indivíduo, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena. Foi aplicada a sentença condenatória. Então, sentença há. Positivamente, sim, há sentença. E olhe, o que não fala é que houve o trânsito em julgado. E por que não houve o trânsito em julgado? Não houve o trânsito em julgado porque já houve a interposição do recurso. Então, o trânsito em julgado não houve. A sentença não transitou em julgado. Trânsito em julgado não houve. Trânsito em julgado não houve. Por quê? Porque houve recurso, petição de interposição do recurso. Então, o detalhe é,
Houve processo? Sim. Então foram eliminadas as peças antes do processo. Houve sentença? Sentença houve. Então foram eliminadas as peças durante o processo. E se não há trânsito em julgado, foram eliminadas as peças após o trânsito em julgado. De modo, o que sobra aqui? Sobra as peças após a sentença e antes do trânsito em julgado. Contra uma sentença definitiva de condenação, cabe qual recurso? A apelação. Então nós descobrimos que o recurso é a apelação. Recurso de apelação aqui. O crime é de furto qualificado. Qual é a pena do furto qualificado do parágrafo 4º? 2 a 8 anos. É infração penal de menor potencial ofensivo? Não! A pena máxima é superior a 2. Então, o rito é comum, não é rito do juizado especial criminal. Nós teremos que montar essa apelação com duas petições. Quais sejam? Nós temos a petição de interposição, não seria petição de interposição? Sim. E as razões de apelação, razões recursais. Porém, nesse caso, já houve a interposição. Não diz que o réu de próprio punho recorreu? O réu pode recorrer de próprio punho. Então, o réu já interpôs o recurso. Então, eu não vou elaborar a petição de interposição. Em tese, não teria duas petições? Teriam. A petição de interposição e as razões. Só que o caso aqui disse que o réu já interpôs de próprio punho. Então, eu não farei uma petição de interposição. Eu farei uma petição de juntada, juntando as razões. E essa petição de juntada é para a primeira instância. E as razões para a segunda instância. Muito bem. Olha só. Petição de juntada para a primeira instância, razões para a segunda instância. Vamos analisar agora essa petição de juntada. A petição de juntada será endereçada para a primeira instância, para a vara criminal ou do júri? Petição de juntada. Primeira instância, vara criminal ou do júri? Respondam. O crime qual é? O crime é de furto. Furto é doloso contra a vida? Não. Então é vara criminal. Furtaram o quê? Residência do senhor Manuel Luiz. É vara federal? É justiça federal ou justiça estadual? É juiz de direito ou juiz federal? Furtaram a residência de alguém, de um particular. Isso, de um particular. Então é juiz de direito. A comarca é comarca de Jaboatão, mas não falou estado. Jaboatão, mas não falou estado. Quando não fala o estado, você não cria o estado. Estado, tracinho. Ok. Tranquilos até aí. Você não fala dos fatos do direito de pedido na petição de juntada. Fechado? Muito bem. Na próxima unidade de estudo, nós vamos analisar as razões desse recurso, as teses e o pedido. Ok? Até lá! Como vimos, essa unidade trouxe muitas informações importantes sobre o recurso de apelação. Não se esqueça de rever a matéria em seu livro e de fixar o seu conhecimento fazendo o nosso quiz.